Olá, meu nome é Vitor Aguiar Costa dos Santos. Eu sou discente de Engenharia Ambiental no Instituto Federal da Bahia, campus Vitória da Conquista. E o título do meu trabalho é Energia Solar, Vantagens e Desvantagens Ambientais. Bom, o crescimento da população mundial, aliado com o avanço da tecnologia, trouxe um aumento expressivo no consumo energético nas últimas décadas. A energia é essencial para o desenvolvimento e a prosperidade da humanidade. Porém, ela precisa ser extraída de algum meio para que ela chegue até o ser humano. A maior parte dela, cerca de 80%, vem de fontes não renováveis, como o carvão mineral, o gás natural e o petróleo, que essas fontes degradam o meio ambiente. Bom, no Brasil, existe uma diversificada matriz energética e é um dos países que mais produz energias por meios renováveis. Porém, dentre essas fontes, a energia solar fotovoltaica possui uma atual expansão mercadológica pelo fato de o Brasil estar dentro de uma zona tropical e ter ótimos índices de radiação solar. Mas ainda assim, essa energia está na sua fase inicial de ascensão. Esse trabalho tem como objetivo demonstrar as vantagens e desvantagens que a energia solar fotovoltaica tem em relação ao meio ambiente. São inúmeras vantagens, porém, existem algumas desvantagens que serão abordadas no decorrer do trabalho. Foi realizado um estudo bibliográfico entre os anos de 2007 e 2019, com trabalhos entre esses anos, com o tema Vantagens e Desvantagens da Energia Solar Fotovoltaica. Utilizei como base o Google Acadêmico e os periódicos da CAPES para buscar esses trabalhos. Além disso, foram feitas 2 entrevistas, uma com o senhor Gilmar Flores, que é proprietário da VDC Solar, que é uma empresa que vende placas de energia solar aqui na minha cidade, Vitória da Conquista, Bahia. E ele explanou quais são os custos, quais são as vantagens, os financiamentos que existem. E também foi feita uma entrevista com o senhor Pedro Schecker, que ele é morador de um condomínio aqui na minha cidade também, e ele possui energia solar em sua residência. E ele explanou qual a experiência, a economia, os custos, as vantagens que essa energia tem. As vantagens que a energia solar proporciona são inúmeras, mas as principais delas são: elas não consomem combustível fósseis, não produz poluição nem contaminação ambiental, não produz poluição sonora, possui vida útil superior a 25 anos, exige pouca manutenção e é resistente a condições climáticas extremas, como neve, como sol, como chuva. Só o fato dela conseguir gerar energia sem precisar consumir matéria-prima de energias não renováveis já resolve uma vasta problemática ambiental. Bom, mas não só vantagens existem nessa energia. Nem tudo é perfeito, existem também algumas desvantagens. As vantagens excedem e muito as desvantagens, porém, existem algumas desvantagens. As principais delas são: existe um custo inicial muito alto para a instalação dessas placas solares. Ela demanda uma sofisticada tecnologia que não se encontra em qualquer lugar do mundo. Seu rendimento é ligado às condições climáticas. Como assim? Se tiver um dia de sol, ela vai produzir bastante energia. Mas se tiver um dia chuvoso, um dia nublado, a quantidade de energia que ela produz diminui bastante. Além disso, a matéria-prima das placas solares ela é feita de silício, que precisa ser extraído da natureza. E isso aí é uma desvantagem. Além disso, essa energia é só viável ser produzida durante o dia. Durante a noite não há produção, porque durante a noite não tem radiação solar. Então ela só produz energia cerca de metade do dia. Na entrevista feita com o senhor Gilmar Flores, da VDC Solar, ele explanou o funcionamento da energia solar, esclarecendo que para se obter a geração desta é necessário instalar um inversor de energia, uma quantidade de placas solares equivalente à demanda de energia necessária para o local, e também da entrada na concessionária de energia da região.
Ele exemplificou que um projeto desse na cidade de Vitória da Conquista, que é a minha cidade, que fica na Bahia, para uma residência que consome em média 450 kW mês, que é mais ou menos uma residência ali de 4 ou 5 pessoas que moram, custa em torno de R$ 17.000. Sim, é um investimento alto. Porém, hoje em dia tem muitas facilidades de financiamento, que financiam até 60 meses em diversos bancos com taxa média de 1,5% ao mês, ficando em média prestações de R$ 430. Tá, você vai pagar R$ 430 de prestação durante 5 anos, porém, no modo habitual, no convencional de energia, 450 kW por mês custa R$ 390. Então, você vai ter um acréscimo de, em média, R$ 40 que você pagaria da energia normal para o financiamento e mais R$ 87, que é a taxa média que eles cobram para a taxa mínima, na verdade, a taxa mínima que eles cobram para você ter energia na sua casa. Então, fica um pouco mais caro, fica, mas as placas solares duram 25 anos. O financiamento é 60 meses, 5 anos. Em 5 anos você fica pagando um pouco a mais, só que você vai ter 20 anos de energia praticamente gratuita, porque o investimento vai cobrir os custos. Na entrevista com o Sr. Pedro Schecker, ele informou que as vantagens que a energia solar trouxe foi bastante. A economia que ele está tendo está sendo significativa. O projeto dele custou R$ 18.000 e a economia que ele está tendo por mês gira em torno de R$ 300. Fizemos uma conta básica chegamos à conclusão de que em 60 meses ele recupera todo o investimento feito e o sistema de geração tem energia superior a 25 anos, como eu tinha dito. Ou seja, ele vai ter 20 anos de energia gratuita. Então, nota-se que as vantagens da energia solar fotovoltaica superam em muito suas desvantagens. É inegável a economia que ela traz para o consumidor e a contribuição que gera para o meio ambiente. A facilidade da aquisição desse sistema, por meio de financiamentos no Brasil, cresce a cada dia, mas poderia ainda ser maior e ter mais incentivos do governo, principalmente para empresas e para indústrias, porque são lugares que consomem mais energia elétrica, então seria uma vantagem muito grande para o meio ambiente. Olá, meu nome é Alexander, sou aluno de doutorado em Ciências Ambientais pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, campus Sorocaba. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Análise do desempenho de um aeroporto internacional de Minas Gerais no tratamento e na destinação final de resíduos. O manejo de resíduos é um componente essencial na gestão ambiental dos aeroportos e é uma questão tipicamente ambiental, apesar de ter impactos tanto sociais quanto econômicos. Tem uma maior importância ambiental devido aos impactos negativos causados pelo manejo inadequado dos resíduos gerados nas operações aeroportuárias. Considerando o cenário brasileiro, observa-se dificuldades relacionadas ao desenvolvimento de indicadores e também na obtenção de desempenho global de um aeroporto no manejo de resíduos, além da ausência de dados para que seja possível comparar os aeroportos em relação ao manejo de resíduos. Posto isso, levando em conta também a pouca discussão do tema no país, este estudo teve como objetivo analisar o desempenho do Aeroporto Internacional de Minas Gerais no tratamento e na destinação final de resíduos sólidos. E teve como ponto de partida o estudo de Santos et al., onde nós desenvolvemos um modelo matemático para avaliar o gerenciamento de resíduos no aeroporto de Congonhas. Acerca da metodologia, o objeto de estudo foi o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, que é a principal porta de entrada aérea para o estado, porta de entrada aérea internacional para o estado de Minas Gerais, e está localizado na cidade de Belo Horizonte. É administrado por uma empresa privada, BH Airport, e movimenta mais de 10 milhões de passageiros anualmente. Para avaliar o tratamento e a destinação final de resíduos sólidos no aeroporto estudado, foi desenvolvido um sistema baseado em regras FASE. Esse sistema é composto por 4 etapas: fusificação,
onde eu vou descrever as variáveis de entrada e de saída, por intermédio de conjuntos fuzzy e também utilizando termos linguísticos para isso. A segunda etapa, a base de regras, onde eu vou associar as entradas e saídas do modelo e seus termos linguísticos, utilizando proposições fuzzy, compostas pela estrutura se então. A terceira etapa, a etapa de inferência, eu vou traduzir as proposições fuzzy elaboradas por intermédio de técnicas matemáticas. Foi utilizado o método de Mandani para isso, que é um método intuitivo e é baseado na regra de composição max-min. Já a quarta etapa, a defusificação, onde eu vou traduzir a saída fuzzy obtida na etapa anterior em um número real, ou seja, em uma quantidade numérica. O sistema proposto ele teve 4 entradas e uma saída. As entradas foram taxa de resíduos destinados a aterros, resíduos recicláveis enviados a cooperativas, resíduos compostáveis enviados para compostagem e distância de transporte externo. Teve como saída um indicador de tratamento de destinação final, que é mensurado de 0 a 10, 0 o pior cenário, 10 o melhor cenário. Então, vou avaliar o desempenho do aeroporto no tratamento e na destinação final de resíduos sólidos por intermédio do valor obtido no ITDF. Os dados eles são referentes a 2 anos, então eu tenho referente a 2012, onde o aeroporto estava sob gestão pública, e no período de julho de 2017 a agosto de 2017 a julho de 2018, que o aeroporto estava sob gestão privada, onde ele está até hoje, que é a BH Airport, onde foi possível realizar a comparação do desempenho. A análise dos resultados foi quantitativa e foi utilizado o software livre R para tanto desenvolver o sistema proposto quanto para obter os resultados desse estudo. A figura 1 apresenta os resultados do ITDF, onde é possível observar a diferença de desempenho entre gestão pública e gestão privada no tratamento e na destinação final de resíduos. Então, a gestão privada eu tenho uma mediana maior, que foi de 5, enquanto na gestão pública a mediana no período analisado foi 3,22, que denota uma melhor adequação na destinação sob gestão privada. Esse desempenho é motivado muito por, no caso da gestão privada, a não destinação dos resíduos orgânicos para compostagem, o que influenciou nos resultados obtidos. A questão da gestão pública, tanto a não destinação dos resíduos orgânicos para compostagem, quanto a alta taxa de resíduos enviados para aterros. Então, em 2012, mais ou menos aproximadamente 90% dos resíduos eram enviados para aterro. Outro ponto a ser destacado, que o aeroporto mistura os resíduos orgânicos com os resíduos comuns, então isso precisa ser melhorado para também melhorar a questão da destinação dos resíduos orgânicos. Então, esses resíduos, como são classificados, no caso, estão separados como resíduos comuns, eles vão para aterros, onde eles deveriam ir para uma destinação mais adequada, no caso, a compostagem. Com isso, baseando-se nas medianas obtidas no ITDF no período analisado, observa-se que o aeroporto ele possui um melhor desempenho no tratamento e na destinação final de resíduos sólidos sob gestão privada, e existem aspectos a serem aperfeiçoados, principalmente a questão dos resíduos orgânicos, que atualmente são enviados para aterros e podem ser enviados para uma destinação mais nobre, no caso, a compostagem. Considera-se também a questão dos resíduos recicláveis, onde é possível aproveitar o potencial existente. Cerca de 35% desses resíduos são recicláveis, os resíduos gerados são recicláveis. O aeroporto pode melhorar a destinação dos resíduos, assim como os resíduos orgânicos. Agradeço a oportunidade para apresentar o trabalho. Olá, meu nome é Felícia Maria Amélia Aragão. Sou estudante de graduação de Engenharia Ambiental da Universidade Silma em São Luís do Maranhão e apresento o meu trabalho, Análise de Acondicionamento,
de resíduos infectantes dos hospitais públicos de alta complexidade de São Luís do Maranhão no 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente. O meu trabalho, ele tem como introdução os resíduos de serviços de saúde ou resíduos hospitalares, que são todos aqueles resultantes de atividades exercidas nos serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, o que se origina dos consultórios médicos e odontológicos, farmácias, laboratórios e instituições de ensino e também de pesquisa, tendo como objetivo analisar o acondicionamento desses resíduos infectantes dos hospitais públicos de alta complexidade de São Luís do Maranhão e utilizamos como metodologia a coleta de dados que foram realizados a partir de um acompanhamento em uma empresa que faz esta coleta e a destinação desses resíduos infectantes através de registros fotográficos, utilização de manifesto de resíduos de controle em planilha do Excel e também relatórios desses resíduos acondicionados de forma inadequada. Esta coleta de dados foi realizada durante o período de 8 meses, no ano de 2019, por meio da observação direta e a inspeção in loco. A análise SWOT foi utilizada para diagnosticar e observar as vantagens e os pontos fracos dos hospitais. Os resultados que foram obtidos através desta observação foi que os fatores que influenciam o gerenciamento dos resíduos eles são amplos e também são complexos, destacando-se a necessidade de capacitação dos funcionários para que a realização desse manejo seja seguro e adequado. Também a análise comparativa de forma dos acondicionamentos dos hospitais públicos de alta complexidade de São Luís. A análise SWOT foi utilizada para diagnosticar e observar as vantagens e os pontos fracos desses hospitais. Com isso, concluímos que o gerenciamento realizado pelos hospitais de alta complexidade de São Luís apresentam fragilidades diversas no seu acondicionamento, demonstrando uma falha na cadeia que se reflete no resultado final. Portanto, é de suma importância que os hospitais revisem, façam treinamentos e coloquem em prática a melhoria contínua dos seus processos de gestão de resíduos. Boa tarde a todos. Meu nome é Paula Beatriz Maioli, eu estou no 4º ano de Direito da Universidade Estadual de Minas Gerais, do campus Frutal. O meu trabalho se chama Obsolescência Programada e Direito Ambiental Brasileiro, uma análise da atuação dos poderes legislativo e judiciário. Bom, dando sequência. Esse trabalho ele surgiu dentro de um desenvolvimento de uma pesquisa que eu realizo com o professor André Serotini e, portanto, ele ainda continua em andamento, tem o seu final programado para dezembro de 2020. Ele se justifica, basicamente, pela sua grande relevância social já percebida no título. Quando a gente pensa em obsolescência programada, de imediato a gente liga a direito do consumidor, porque sempre que fala de obsolescência programada, a gente pensa na defesa do consumidor, na vulnerabilidade do consumidor. E quando a gente começou a desenvolver essa pesquisa, a gente quis olhar por uma outra esfera, que é o direito ambiental, que também é muito importante dentro desse assunto e muito pouco trabalhado, muito pouco estudado, Quais são os impactos da obsolescência programada referente ao direito ambiental. Então, como objetivo do nosso trabalho, a gente buscou analisar qual era a atuação do poder legislativo, ou seja, se há ou não uma atuação, se há regulamentação referente à obsolescência programada, ou se de fato é omisso, e também buscamos ver como que é a atuação do poder judiciário frente à responsabilização das empresas, porque esses impactos gerados ao meio ambiente, muitas das vezes, se não todas, são ocasionados pelas empresas que vão produzindo e vão cada vez criando mais coisas e não tem um descarte correto dos seus produtos quando eles acabam, quando a vida útil deles acaba. E como trata-se de uma pesquisa ainda em andamento, nós não temos tantos resultados para apresentar.
Contudo, o que a gente pode perceber até agora é que há sim uma lacuna muito grande dentro desse assunto, frente ao direito ambiental, né, frente à proteção do meio ambiente. Então, o legislativo ele é omisso muitas vezes, e também quando a gente vai analisar julgados e tudo mais, e se a gente coloca a palavra obsolescência programada, por exemplo, no STF ou no STJ, a gente não encontra resultados ligados ao direito ambiental, mas tão somente ao direito do consumidor. Vale lembrar que a abordagem pelo direito do consumidor, pela proteção do consumidor e tudo mais, ela é de extrema importância, então não tem que se descartar estudos nesse sentido. Contudo, na esfera ambiental é também importante devido ao objetivo de desenvolvimento sustentável, né, que a gente tem que estar sempre buscando. O desenvolvimento sustentável, por si, ele se caracteriza dentro de uma tríade, que é prudência ecológica, equidade social e eficiência econômica. Portanto, tem que ser trabalhado as três partes, ou seja, você tem que ter uma prudência dos usos ecológicos, dos usos ambientais, manter isso de forma que garanta a equidade social e ainda tentar promover, né, a eficiência econômica, sem tipo, vamos deixar de usar os recursos e isso afete a economia de um país ou até mesmo mundial. Então, o que a gente pode perceber como resultado é que não há tanto desse assunto trabalhado nos tribunais e que o que a gente pode propor, né, para poder solucionar essa questão, diminuir, reduzir os impactos ambientais, é que seja trabalhado dentro de uma interdisciplinariedade, que seria envolvendo o direito do consumidor, que já é bastante trabalhado, direito ambiental e direito econômico, usando os princípios de todos esses direitos a fim de poder viabilizar a melhor forma dos usos dos recursos ambientais, né? Além disso, como auxílio também legislativo que a gente pode perceber, é o artigo 170, inciso 6º da Constituição Federal, da nossa Carta Magna, que fala que um dos princípios, né, da ordem econômica é a defesa do meio ambiente. Então, essa questão de equilíbrio, de desenvolvimento sustentável está diretamente ligada com a eficiência econômica, certo? E também o artigo 225 do mesmo texto legislativo, né, da Carta Constitucional, que fala sobre um direito ao meio ambiente. Então, é um direito assegurado o meio ambiente. E para que a gente garanta esse direito não só para as presentes gerações, mas para as futuras, nós temos que preservá-lo. Além disso, né, sobre esses resultados apresentados, a gente também analisou a DPF 101 e nela não fala diretamente sobre obsolescência programada, trata-se sobre importação de pneus e os argumentos utilizados são basicamente os argumentos trabalhados nesse projeto de pesquisa e por isso que essa DPF é tão importante, a análise dela dentro desse trabalho, que os argumentos utilizados foram exatamente a defesa ao meio ambiente e a proteção à vida. Então a vida tem que estar acima do intuito de lucro, né? Como solução a isso, a gente pode trazer o Sérgio Latouche, que fala a respeito de um decrescimento. Só que ao longo do desenvolvimento dessa pesquisa, a gente percebeu que, e o próprio Latouche fala que esse decrescimento ele pode ser, ao mesmo tempo que há uma proposta de solução, né, para conter os impactos dessa obsolescência programada, é algo que dentro da sociedade desenvolvimentista que nós vivemos, que pode ser prejudicial, porque não tem como do dia para a noite a gente parar simplesmente de gerar avanços e melhorias tecnológicas e não tecnológicas também, né? Então, é uma proposta, mas que tem que ser aplicada de uma forma muito bem estudada e planejada. Como metodologia, a gente utilizou a metodologia exploratória, que é através da análise de bibliografias, textos, jurisprudências, artigos encontrados em fontes seguras, como o Google Acadêmico, os anais do Comped, entre outros. Por fim, como já salientado anteriormente, a pesquisa ainda encontra-se em fase de conclusão, está em andamento
E podemos perceber de forma clara e nítida que há necessidade de criação de legislações que venham regulamentar a questão da obsolescência programada dentro do âmbito do direito ambiental. Olá, meu nome é Alexander, sou aluno de doutorado em Ciências Ambientais pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, campus Sorocaba, e vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação do Tratamento e da Destinação Final de Resíduos em Aeroportos, um estudo de caso do aeroporto de Navegantes. O manejo de resíduos é um tema importante no setor aéreo devido aos impactos negativos causados pelo inadequado gerenciamento dos resíduos, impactos relacionados à disseminação de doenças, aos altos custos para reverter os problemas, no caso, tanto as doenças quanto a contaminação do solo e da água. Posto isso, considerando a importância do tema e também a pouca discussão, tanto no Brasil quanto no mundo, esse estudo teve como objetivo avaliar o desempenho do manejo de resíduos de um aeroporto brasileiro da região sul, tendo como ênfase as etapas de tratamento e destinação final dos resíduos aeroportuários. O objeto de estudo foi o Aeroporto Internacional de Navegantes, que está localizado no estado de Santa Catarina, tem um forte apelo turístico, em função de receber muitos visitantes durante os períodos de festas tradicionais, quanto no verão. E para avaliar o desempenho desse aeroporto no tratamento e na destinação final de resíduos, foi construído um sistema baseado em regras fuzzy. Esse sistema ele é composto de 4 etapas. A primeira etapa é a fusificação, onde eu vou modelar tanto as entradas e saídas do meu sistema por intermédio de conjuntos fuzzy e também utilizando termos linguísticos para descrever essas variáveis. A segunda etapa, a base de regras, onde eu vou construir as minhas proposições fuzzy, ou seja, eu vou associar as entradas e saídas do sistema e seus respectivos termos linguísticos, utilizando uma estrutura C, então. A terceira etapa, a inferência fuzzy, eu vou traduzir essas proposições utilizando técnicas matemáticas. No caso, foi utilizado o método de Mandani para isso. Por fim, a defusificação, eu vou converter a saída fuzzy obtida na etapa anterior em uma saída crisp, ou seja, em um valor real. Ou seja, ao final do sistema, eu vou ter uma quantidade numérica como saída. E esse sistema baseado em regras fuzzy, ele tem 4 entradas. Taxa de destinação de resíduos a aterros, onde eu vou verificar qual a taxa de resíduos que são enviados para aterros, considerando a quantidade total de resíduos. Destinação de resíduos a cooperativas, em porcentagem, onde eu vou mensurar o nível de destinação dos resíduos recicláveis. Destinação de resíduos a compostagem, em porcentagem, onde eu vou mensurar a destinação dos resíduos orgânicos. E, por fim, eu tenho também como entrada a distância de transporte externo. E como saída, eu tenho um indicador de tratamento e destinação final, que avalia o desempenho do aeroporto no tratamento e na destinação final de resíduos sólidos, que é mensurado de 0 a 10. Então, 0 o pior cenário, 10 o melhor cenário. Foram utilizados dados de 2014 e 2016. Esses dados, então, eles cobrem o período de atualização do plano de gerenciamento de resíduos sólidos do aeroporto, que foi no ano de 2015. E esses dados foram utilizados porque eles estão disponíveis publicamente. E a análise dos resultados foi quantitativa, considerando a natureza numérica dos resultados obtidos e também a questão de compreender os resultados obtidos. E, por fim, foi utilizado o software R, um software livre, para elaborar o sistema proposto e também obter os resultados do estudo. A figura 1 apresenta os resultados do ITDF, então observa-se que foi estável nos 2 anos, observando as notas obtidas, os números obtidos para cada mês, e a mediana está bem próxima, então 5 em 2014 e 4,80 em 2016, o que denota um desempenho regular do aeroporto, onde são necessários aperfeiçoamentos.
Esse desempenho é explicado principalmente pela grande taxa de resíduos, do envio de resíduos para aterros, cerca de 90%, e também pela não destinação de resíduos orgânicos para compostagem. Então, atualmente, esses resíduos são enviados para aterros. Então, considerando também o levantamento qualitativo e quantitativo dos resíduos gerados, então tenho mais de 30% dos resíduos gerados que são recicláveis e também 30% de resíduos que são compostáveis. Então, eles podem ter melhores destinações. Então, o aeroporto ele pode adequar a destinação dos resíduos recicláveis e também enviar os resíduos orgânicos para compostagem, em vez de enviar esses resíduos para aterros, o que o TDF ele conseguiu, nos resultados eles demonstraram isso. Então, esse desempenho irregular ele é muito explicado por essa questão dos resíduos orgânicos e também pela alta taxa de destinação dos resíduos para aterros. Então, o aeroporto ele pode melhorar nessas questões, para assim também melhorar o desempenho do ITDF. Como conclusões, então, observando os resultados obtidos, então, observando tanto a mediana de 2014 e também de 2016 do ITDF, respectivamente 5 e 4,80, conclui-se que o desempenho do Aeroporto Internacional de Navegantes no tratamento e na destinação final de resíduos pode ser aperfeiçoado. Então, esse desempenho é atualmente irregular e ele pode ser melhor adequado, realizando uma destinação melhor dos resíduos orgânicos e diminuir essa taxa de resíduos enviados para aterro. Agradeço a oportunidade para apresentar o trabalho nesse congresso. Meu nome é Pamela, eu sou estudante de graduação do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de São João del Rei e, juntamente com outros discentes e docentes, nós submetemos um artigo intitulado Utilização de Fibras como Adjunto na Produção de Telhas no 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente. A nossa introdução vem falar sobre o amianto, que era amplamente utilizado na construção civil até 2017, quando o Supremo Tribunal Federal proibiu seu uso e venda, devido às inúmeras doenças causadas por ele, inclusive o câncer de pulmão. Então, tornou-se necessário encontrar possibilidades para a fabricação desses produtos com propriedades semelhantes às oferecidas pelo amianto, mas preferencialmente de forma sustentável. Então, passou-se a utilizar alguns resíduos agrícolas, como cinzas de casca de arroz, e nós utilizamos as fibras de coco e de sisal no nosso trabalho. A fibra de coco apresenta estrutura fechada, ela reduz níveis sonoros, tem baixa condutividade térmica, resistência ao ataque de fungos e bactérias, resistência ao apodrecimento, à umidade. Ela apresenta de 1 a 3 centímetros de comprimento, um teor de celulose e hemicelulose de 50%, teor de lignina de 48%. Já a fibra de sisal apresenta 80 centímetros de comprimento, celulose de 65,8%, hemicelulose de 12% e lignina de 9,9%, além de melhoria na tração, elevada ductilidade e tenacidade e melhor resistência mecânica quando comparada com outras fibras, exceto com a fibra de bambu. Então, o objetivo do nosso trabalho foi produzir telhas utilizando fibras de materiais orgânicos como adjunto em diferentes proporções na composição desses corpos de prova, visando destinar produtos que são tratados como resíduos e avaliar as propriedades que eles podem agregar ao produto final. Com relação à metodologia utilizada, inicialmente foi feito um recorte de telha de 225 por 225 milímetros, que foi utilizado para a confecção de molde de gesso, onde seria distribuído o material do corpo de prova. As fibras de sisal, de coco e o cimento foram inicialmente pesadas e devidamente identificadas por número para a posterior homogeneização. Esse material, quando utilizado apenas a fibra de sisal ou apenas a fibra de coco, foi utilizado 2% de cada um. Quando utilizado associados, foi utilizado 1% de cada fibra.
Então, esse material foi homogeneizado com o auxílio de uma argamassadeira e, após a homogeneização, o material foi distribuído de forma manual sobre os moldes de gesso. Eles permaneceram nesses moldes por 3 dias, depois passaram por 7 dias imersos em água e 18 dias em ambiente externo coberto para completar o processo de cura. Aqui nós temos as imagens de uma microscopia eletrônica de varredura da estrutura tubular da fibra de sisal. Aqui a gente tem da fibra de coco e abaixo a gente tem uma imagem do corpo de prova que foi produzido. Então, para avaliar as propriedades desses materiais, fizemos alguns ensaios e, como resultados desses ensaios, tivemos as seguintes informações. Para o ensaio de altura da onda e de espessura, utilizamos o auxílio de um paquímetro. A altura da onda já era esperado que fosse classificada como A pequenas, devido ao recorte de telha que foi escolhido para a confecção do molde de gesso. Para o ensaio de absorção de água, elas deveriam apresentar um teor igual ou inferior a 37%. O corpo de prova permaneceu imerso em água por 24 horas e todos apresentaram um teor inferior a 37%. Para o ensaio de densidade, nós retiramos amostras do corpo de prova e, com auxílio de uma proveta, fizemos essa avaliação. Para o ensaio de permeabilidade, foi utilizado um tubo de PVC de 30 centímetros, que foi preenchido com água e permaneceu assim por 24 horas. Eles não deveriam apresentar vazamento ou formação de gota na face oposta e as manchas teriam que ser restritas a uma área de 35%. E o nosso maior teor foi de 12%, apresentado apenas pela composição do corpo de prova constituído de fibra de sisal. E isso pode estar associado a essa característica da fibra ter estrutura da superfície aberta, mas mesmo assim foi bem menor ao permitido pela legislação, que seria a uma área inferior a 35%. Todos os ensaios atenderam a legislação vigente, que foram as normas brasileiras 7581, 15210-1, 15210-2, 75812 e a 15575. Então, com isso, a gente percebeu que a associação das características dessas fibras proporcionou de forma positiva uma potencialização do efeito dessas diferentes características das fibras. Então, a gente concluiu que a substituição dessas fibras sintéticas utilizadas pela substituição do amianto são de confecção viável nos 3 tipos de telha, já que as 3 atenderam a legislação vigente. Porém, a gente destacou melhores resultados para os corpos de prova que tiveram a associação das fibras de sisal mais de coco, que pode estar associada às diferentes características dos 2 tipos de fibras. É isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigada! Olá a todos! Eu vou apresentar para vocês o trabalho de título O uso de resíduos finais como método de recuperação da qualidade do solo. O meu nome é Lígia de Almeida Gilioli Fraga e os colaboradores desse trabalho são Thales Pereira Matias, Vivian Ariane de Oliveira Costa, Rafael de Souza Mendes da Silva e Romero Francisco Vieira Carneiro. Todos são do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Alfenas, campus Poços de Caldas. Então, iniciando, o solo ele está entre os recursos mais impactados pela exploração dos recursos naturais. E é a dinâmica de indicadores da sua qualidade em relação a esses impactos causados por agentes externos, como a degradação,
que vai permitir que se avalie as suas perspectivas de aplicação. Então, partindo-se dessa ideia de uso do solo, nós temos diferentes formas de manejo deste solo com resíduos que podem alterar essas propriedades físicas, químicas e biológicas, influenciando na melhoria ou na perda da sua qualidade. Então, o objetivo do nosso trabalho foi realizar uma abordagem, uma revisão bibliográfica sobre a qualidade do solo e o uso dos resíduos finais com capacidade poluidora, desse modo identificando seu potencial e limitações de uso para recuperação em solos degradados. Então, como metodologia de trabalho, nós usamos buscas em bases bibliográficas, utilizando os termos uso de resíduos, o seu potencial na recuperação do solo e sua influência no cultivo vegetal. Esse trabalho tem uma abordagem qualitativa, através da revisão de artigos, no qual o limite temporal definido foi de 2015 a 2019, para que se tivesse trabalhos mais recentes participando dessa revisão. Então, os resultados obtidos neste trabalho. Primeiro, foi identificado o fator tempo para a restauração da matéria orgânica do solo. Então, nós identificamos em um estudo de Jia e colaboradores, que fizeram um estudo em um deserto de solo arenoso na China, eles puderam verificar nesse estudo que o incremento de nitrogênio e carbono nas camadas superficiais demandava anos da presença da vegetação natural para que isso ocorresse. Então, eles fizeram esse estudo por um longo período de tempo e puderam identificar isso. Já nos estudos de Júnior e colaboradores, eles pontuaram que a qualidade do solo é influenciada por fatores como o uso intensivo desse solo para pastagens, que causa perda de nutrientes. Então, eles puderam destacar o uso de sistemas agroflorestais e de vegetação nativa para favorecer a diversidade microbiana do solo, associada a macro e micronutrientes que são essenciais nesse solo. Já se tratando de esgoto doméstico e materiais poluidores, diferentemente da vegetação nativa, Barbosa e colaboradores identificaram que os atributos do solo podem ser alterados por resíduos como o esgoto doméstico, mesmo depois de ele ter sido tratado, devido a uma propriedade sódica salina que acidifica o solo, pode afetar o desenvolvimento radicular vegetal e impacta em características microbiológicas. Ainda sobre o uso de resíduos como fertilizantes, Malafaia e colaboradores avaliaram o crescimento do milho em latossolo vermelho com vermicompostos de lodo de curtume irrigados com água residuária. Eles concluíram que o uso destes resíduos como matéria orgânica e acompanhado da irrigação podem ser favoráveis ao melhoramento da qualidade do solo. Ainda sobre o uso de resíduos como fertilizantes no solo, Santos e colaboradores utilizaram resíduos de mineração de vermiculita com um enxofre elementar em espécies arbóreas da caatinga. Foram 2 espécies. E ao avaliar o desenvolvimento vegetal dessas plantas, eles puderam verificar a eficiência deste resíduo como fertilizante. Ainda, Márcio e colaboradores verificaram um aumento de fósforo e potássio, a diminuição dos teores de cálcio trocável e magnésio e a redução da matéria orgânica do solo com o uso de efluentes de mandioca no cultivo do capim mandaru. Então, com estes trabalhos, nós podemos perceber que o reuso de resíduos finais ele tem se mostrado importante para a recuperação da qualidade do solo. No entanto, ele causa certa preocupação devido à concentração de substâncias químicas que devem seguir especificações de níveis mínimos de tolerância para o uso, devido a apresentar riscos para a saúde humana. Então, para serem utilizados em agricultura, por exemplo, eles precisam seguir a resolução número 420 do CONAMA. Ainda, e concluindo,
Os nutrientes do solo, eles podem ser sim favorecidos pelo uso de resíduos, reduzindo a degradação do solo, a perda de serviços ambientais e outros serviços ecológicos mais complexos que são prestados pelo solo e precisam de qualidade para que isso ocorra. Então, como conclusão, nós temos que o interesse pelo uso de resíduos busca suprimir a problemática de deposição final e reduz, potencializa ou até mesmo substitui os modelos convencionais que são usados no manejo do solo. Ainda pode ser observado que para a vegetação são usos potenciais que trazem uma melhoria no desenvolvimento vegetal e também favorecem a microbiota do solo. A manutenção da qualidade do solo por diversos resíduos deve atender a critérios técnicos de segurança e muito ainda deve ser monitorado para que os estudos consigam atingir os níveis mínimos aceitos para a saúde e segurança da população em geral. Então aqui eu apresento as referências que nós utilizamos e gostaria de agradecer ao Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Alfenas e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, por este trabalho. Obrigada a todos por ter assistido o vídeo até aqui. Prezados e prezadas, bom dia. Meu nome é Rúbia Lemos, eu sou graduada em Engenharia Ambiental pela Universidade do Estado de Minas Gerais e eu estou aqui para apresentar o trabalho de estudo da eficácia de separadores de água e óleo em oficinas mecânicas da cidade de João Monlevade. Eu vou exportar o PDF para melhor visualização. A cidade de João Monlevade apresenta uma expressiva frota de veículos automotores. Deste modo, a manutenção é um aspecto relevante na cidade e fundamental. As atividades desenvolvidas nessas oficinas geram resíduos sólidos, líquidos, com elevado potencial de poluição ao meio ambiente. E o tratamento inadequado e até mesmo o lançamento sem tratamento resulta em inúmeros danos ao meio ambiente. Por este motivo foram criadas as caixas separadoras de água e óleo para reduzir os danos causados por esses efluentes. Bom, o objetivo desse trabalho então foi avaliar a eficiência das caixas separadoras de água e óleo em oficinas mecânicas da cidade de João Monlevade, por meio de análises físico-químicas dos efluentes antes e após o tratamento. Foram selecionadas 3 oficinas mecânicas em bairros distintos e foram coletadas análises antes e após o tratamento. E assim foram realizadas análises de sólidos sedimentáveis, turbidez, pH, óleos e graxas, DQO, sólidos totais, sólidos em suspensão e sólidos dissolvidos. Como podemos ver aí no banner, eu vou falar primeiramente sobre o sistema E1. Nós descrevemos, como o sistema E1, o sistema E2 e o sistema E3. Cada um deles se refere a uma oficina. O sistema E1, nós podemos perceber que houve um aumento de sólidos totais, sólidos dissolvidos, turbidez e sólidos sedimentáveis. Isso se justifica provavelmente pela falta de manutenção dessas caixas, visto que a última limpeza ocorreu há 3 meses. O sistema E1 apresentou também um acúmulo de óleo na superfície, e isso fez com que passasse o óleo de um compartimento para o outro, o que contribuiu para chegar no resultado 60 vezes maior que o permitido para óleos e graxas. Então teve um aumento aí considerável. O parâmetro DQO também não atendeu a legislação, que seria até 180 miligramas por litro ou uma eficiência de 70%. Nós obtivemos uma eficiência aí de 53,76%. Então também não atendeu a legislação com relação a DQO. No sistema E2,
houve um aumento de sólidos sedimentáveis e turbidez. Isso se justifica, pois o ponto de coleta da entrada não recebe a contribuição de lavagem dos veículos e de peças a serem pintadas, sendo que esses serviços geram efluentes diretamente para o último compartimento, que é a saída. Então, esse efluente, ele cai diretamente nesse sistema, na última caixa do sistema, o que fez com que aumentasse esses parâmetros de sólidos sedimentáveis e turbidez. Com relação a óleos e graxas, houve boa eficiência, mas também não atendeu a legislação. Nós obtivemos uma eficiência de 98%, porém a legislação permite até 20 mg por litro e a gente conseguiu 56. Então, não atendeu a legislação. O mesmo também, na verdade, o parâmetro DQO pode-se perceber que atendeu a legislação, né? Nós obtivemos uma eficiência de 79% e a exigência seria de no mínimo 70% de eficiência. No sistema E3, houve eficiência e bons resultados em todos os parâmetros. Vimos, a eficiência aqui de 97% para sólidos dissolvidos, sólidos sedimentáveis 100%, sólidos suspensos 95%, sólidos totais 96%. A turbidez foi reduzida, né? Não conseguimos uma boa eficiência, mas ainda assim, óleos e graxas 97% e DQO 88%. Então, assim, os sólidos suspensos, que a gente viu que mesmo atendendo uma boa eficiência, não atendeu a legislação. E isso nós percebemos em todos os sistemas, tanto no E1, quanto no E2, quanto no E3. Nenhum dos sistemas foi satisfatório e conseguiu atender a legislação para sólidos suspensos. Mas com relação a óleos e graxas também, mesmo tendo uma eficiência muito boa, a legislação permite até 20 mg por litro e a gente obteve 173, então não conseguimos também atender a legislação. Já no parâmetro DQO, nós conseguimos uma ótima eficiência, 88%. A legislação exige que tenha uma eficiência mínima de 70%. Então, conseguimos um bom resultado em DQO. Enfim, a conclusão é que essas caixas separadoras de água e óleo possuem elevado potencial no tratamento de efluentes oleosos, apresentando redução na maioria dos parâmetros e uma alta eficiência também de alguns parâmetros. No entanto, para o bom funcionamento e eficácia do sistema, é essencial que sejam feitas manutenções e limpezas periódicas nas caixas e acompanhamento também constante do desempenho por meio de análises físico-químicas. E, além disso, tem que atentar também para que todo o efluente gerado na oficina, que ele passe pela caixa separadora de água e óleo, mas comece do primeiro compartimento, para evitar que a contribuição seja direta no último compartimento e não dê para fazer essa separação da água e do óleo. É isso, a apresentação do meu trabalho, coloquei algumas referências. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Miriam Dosolina Fusinato. Sou aluna do mestrado em Engenharia e Ciências Ambientais do IFSU Campus Pelotas, Rio Grande do Sul. O nosso trabalho tem como título o uso de cinza de casca de arroz da região de Pelotas para obtenção de sílica pelo processo sol-gel. O arroz está entre os principais alimentos produzidos no mundo. No Brasil, o Rio Grande do Sul é responsável por 70% da produção nacional de arroz. Pelotas é um polo regional de produção e beneficiamento de arroz. Portanto, na nossa região, a casca de arroz é um dos resíduos em maior abundância. Por possuir um poder calorífico de aproximadamente
16,25 megajoules por quilograma, a casca de arroz pode ser utilizada como biomassa nos processos de conversão termoquímicos. O produto desse processo é um material escuro, heterogêneo e com muito material incombusto. Seu descarte incorreto é prejudicial para o meio ambiente. O transporte e a disposição em aterro é oneroso para a indústria. Portanto, o nosso projeto propõe o reaproveitamento desse resíduo, transformando-o em um produto de maior valor agregado, que é a sílica, através do processo sol-gel. O objetivo do nosso trabalho é extrair sílica das cinzas de casca de arroz, por 2 processos distintos: queima por pirólise e queima por combustão em fornalhas da caldeira do engenho, localizado na região de Pelotas. A cinza de casca de arroz de pirólise foi obtida em planta piloto no próprio campus IFSU de Pelotas. O processo consiste em leito fixo em batelada, com temperatura de 600 graus, com aquecimento médio de 25 graus Celsius por minuto, onde o gás de arraste é nitrogênio. A cinza de casca de arroz do engenho foi fornecida por uma indústria arrozeira da região de Pelotas, obtida da queima da casca de arroz por combustão em fornalha na caldeira, num sistema de grelha móvel com temperatura de operação na faixa de 800 graus. A caracterização das cinzas foi realizada conforme a norma ASTM D1762 de 2007. A sequência de análise está demonstrada na figura 1 do banner e consiste dos seguintes passos. A umidade é determinada com perda de peso em estufa a 105 graus. O material seco é utilizado para a determinação do material volátil na mufla a 950 graus. Após ele é deixado esfriar num dessecador por 1 hora, novamente pesado, e retorna para a mufla a 750 graus para a determinação das cinzas, conforme é mostrado na figura 1. O processo de obtenção da sílica foi realizado em 2 etapas. A primeira foi utilizando o método Calapate 2000 e a segunda, uma adaptação a esse método, onde o volume de extração do hidróxido de sódio de 60 ml foi aumentado para 200 ml. O processo está demonstrado na figura 2, conforme o banner. O procedimento de extração da sílica consiste nos seguintes passos: 10 gramas de amostra de cinza de casca de arroz de pirólise ou de cinza de casca de arroz do engenho. Adiciona 60 ml de água, ajusta o pH para 5, com ácido clorídrico 1 molar, e deixa com agitação constante por 2 horas a 80 graus. Filtra, adiciona 100 ml de água e passa o resíduo para um Erlenmeyer de plástico com tampa. Adiciona 60 ml de hidróxido de sódio 1 molar, se for o procedimento seguindo o Calapate, ou 200 ml de hidróxido de sódio 1 molar, se for seguindo o procedimento adaptado de Calapate. Deixa em agitação por 1 hora a 90 graus. No final desse tempo, filtra, lava com 100 ml de água fervendo, separa o filtrado, deixa esfriar em temperatura ambiente. Após o resfriamento, adiciona ácido clorídrico 1 molar até pH 7. Deixa envelhecer por 18 horas. No final dessas 18 horas, faz a lavagem desse gel com água deionizada, utilizando também uma centrífuga a 2.500 RPM a cada 15 minutos. No final da eliminação do cloreto de sódio, seca a amostra por 12 horas, tendo como produto a sílica Xerogel. Os resultados da caracterização da cinza, conforme a norma ASTM D1762 de 2007, estão demonstrados na tabela 1,
onde verificamos a umidade, o material volátil, a cinza e o cálculo matemático do carbono fixo. Também podemos observar que há uma grande quantidade ainda de carbono fixo na cinza do engenho. Na tabela 2, são demonstrados os resultados da extração de sílica, onde verificamos que com o aumento do volume de hidróxido de sódio, 1 molar de 60 ml para 200 ml, conseguimos também obter um aumento significativo no rendimento da sílica. Com base nos dados apresentados, conclui-se que é possível obter um rendimento significativo de produção de sílica a partir de cinza de casca de arroz, chegando ao valor de 93%. Muito obrigada. Bem-vindos a todos, meu nome é Lucas de Sano Garcia, sou aluno das Faculdades Integradas Einstein de Limeira, estou cursando o curso de Engenharia Civil e estou no 8º semestre, e serei o apresentador do trabalho de reaproveitamento dos resíduos da construção civil, revisão da literatura. O setor da construção civil é o que mais gera resíduos e também o que mais se desperdiça materiais. O grande problema é esse entulho gerado, que não tem um destino correto. Muitas vezes esses entulhos são descartados incorretamente, criando problemas ambientais e também para a sociedade, porque o acúmulo de entulho pode atrair animais que podem passar doenças para os seres humanos. Por isso, o objetivo do nosso trabalho é utilizar esses resíduos e ver uma forma de reutilizar eles novamente, não só na construção civil, mas também em outras áreas. Utilizamos a metodologia bibliográfica e também as bases de dados do Google Acadêmico e do Cielo. Os produtos reutilizados estão ganhando mais mercado e também estão sendo mais favoritos na procura, não só pelos clientes, mas também pelas consultoras, para utilizar como marketing, para atrair clientes, para falar que eles utilizam materiais reutilizados, né, colocar algum selo, estão procurando trabalhar com isso para ter o selo da sua marca, né, para assim atrair clientes novos. Um caso inusitado foi o da Prefeitura de São Carlos, que criou uma usina de reciclagem desses resíduos da construção civil e também de demolição. Eles foram reutilizando o entulho, criando novos materiais para a própria construção civil, como a bica corrida, areia grossa, pedrisco, pedra número 1 e o pedregulho. E além desses materiais, tem um material que é muito perigoso para o meio ambiente, que é o gesso, se for descartado incorretamente, que pode acabar danificando a área onde ele for descartado. Após ele ser passado por um processo de tratamento, ele pode ser utilizado como aditivos na compostagem, absorventes de óleo, correção do solo, na agricultura, controle de odores e secagem de iodos na estação de tratamento de esgoto. Após as pesquisas, concluímos que o aproveitamento dos resíduos da construção civil e da demolição diminui os danos causados ao meio ambiente, oferece a esses resíduos uma nova finalidade e também retira eles para que eles não sejam descartados de forma incorreta. Hoje em dia, as construtoras estão buscando reaproveitar seus materiais, porque também é uma forma de economizar, porque é o setor que mais desperdiça, cerca de 30% a 40% de todo o material utilizado na obra acaba indo para as caçambas, e também isso é dinheiro jogado fora. E então, as empresas estão estudando e criando os métodos e pesquisando para reutilizar esses materiais, e também para poder ter um mundo mais sustentável. Queremos agradecer à Faculdade Einstein de Limeira pelo suporte, aos professores que colaboraram para o trabalho e aos organizadores do evento pela oportunidade que nos deram.
Tchau!